Fala pessoal, tudo bem com você, meu caro estudante, minha cara estudante? Você está no canal Escola Online e a nossa aula de hoje é sobre história, sim, a Revolução Industrial ou a Revolução das Máquinas. Não saia daí porque eu vou te entregar um bom conteúdo, eu prometo. E no final do vídeo, depois que você assistir e aí se gostar, deixa o joinha, compartilhe o vídeo porque é importante para o canal. Só assim o YouTube vai reconhecer o nosso trabalho. Pois bem, eu, como disse, vou te entregar um bom conteúdo falando da Revolução das Máquinas que a gente tem aí, ou seja, que é um dos episódios mais marcantes, né, na trajetória da humanidade. Por que, Oswaldo? Por que, professor? Em razão das inovações, né, como a produção em série, ou seja, a linha de montagem. Para quem assistiu ao filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, produzido no ano de 1936, né, logo após ali a Grande Depressão Americana, né, o crash da Bolsa de Valores em 29. O filme é rodado em 1936 e o Charlie Chaplin explora muito bem essas inovações em série, ou seja, o aumento da oferta de bens de consumo. E elas vão fazer o que? Elas vão possibilitaram, né, aí o surgimento de dezenas de veículos ou de produções, como por exemplo o navio a vapor, né, as locomotivas, né, e também depois, logicamente, os carros, né, surgindo ali com o Henry Ford, encurtando o que? Distâncias, sim, facilitando o comércio. Então, a Revolução Industrial, meu caro aluno de História, ele vai trazer aí, né, novos atores para a cena trabalhista, ou seja, o surgimento da figura do operário. Sim, o trabalhador das grandes fábricas, né, que aí é responsável pela produção, né, ou seja, e o empresário industrial, ou seja, o proprietário do capital e também das máquinas, aquele que vai contratar você para trabalhar para ele durante 8 horas por dia ou 40 horas por semana, além das horas extras que você irá fazer para agradar o seu patrão. Beleza? Até aqui tudo bem? Pois bem, fazendo assim uma breve síntese, né, do que foi aí essa revolução industrial para a gente prosseguir aí com o nosso trabalho aqui, que é justamente o que? Esse capitalista, né, e não o trabalhador. Então, desse modo, o trabalho do operário, né, passou a ser apenas uma mercadoria. Como assim uma mercadoria? Como é que o trabalho passa a ser uma mercadoria? Simples, porque você, enquanto operário, você vai vender a sua força física e mental em troca de um determinado valor salarial. Até aqui tudo bem? É isso, não importa se você é um lavador de carro, se você é um vendedor, se você é um cara que vai operar uma máquina, um motorista de ônibus, um ator, um músico, você vai vender a sua força de trabalho em troca de um determinado valor salarial, ou seja, uma remuneração. Você vai receber esse valor aí no final do mês ou semanalmente e, por que não, quinzenalmente também, como acontece. Pois bem, com a Revolução Industrial, o que eu quero dizer que, né, a Revolução das Máquinas, as oficinas artesanais que até então existia ali no período feudal, elas vão dar lugar ao novo sistema fabril, no qual a máquina, né, passou, né, a homogeneizar, né, a produção, que foi ali então essa produção produzida pelo ser humano, né? E a divisão social do trabalho vai ser sim acentuada, assim, a divisão internacional do trabalho, né? Como eu bem colocando aqui, né? Vai causar essa transformação, né? Ou seja, a transformação da economia que até então era agrária e medieval em uma agricultura capitalista, ou seja, é uma produção capitalista. Quanto mais produzir, mais ele ganha. Ou seja, os antigos feudos que geravam ali, que estavam em torno do castelo, né, os pequenos feudos, pelos senhores feudais, os servos, né, esses feudos se tornaram as grandes propriedades com produção, né, destinada ao mercado, que vinha então ali se formando ali na gênese do capitalismo, na gênese da Revolução Industrial. Então vai ocorrer, né, uma grande migração de trabalhadores rurais
para os centros urbanos. Sim, a máquina começa então a expulsar esses homens do campo para a cidade. Vai acontecer o que nós chamamos de êxodo rural. Pois bem, então assim, esses centros urbanos então procuraram então esses trabalhadores se inserir, né, numa nova forma de trabalho. Não era mais aquele trabalho desenvolvido ali nas grandes propriedades de terras, né? Ou seja, começam a ir para as cidades começam a crescer e vai modificar, né, o modo de vida desse novo trabalhador, desse novo personagem que agora passa a morar na cidade e não mais no campo como outrora. Então começa então aí, ou começou a faltar, né, alojamentos, né, ou seja, vagas de trabalho, produtos alimentícios começam a faltar porque as cidades começam a crescer, começam a encher, né, equipamentos públicos urbanos, carros, por exemplo, a forma de como o poder público vai lidar com essas pessoas, casas, novos bairros, ruas, né, o transporte que estava surgindo naquele período. Então, todos esses fatores elencado aí, somados, né, a uma nova disciplina, né, do trabalho nas fábricas, ou seja, tornaram ali então insana o dia a dia nos centros urbanos. Então você tem aí essa mudança de comportamento daquele homem do campo que agora passa a ser o operário das grandes cidades e respectivamente, ou Londres, que vai ser aí uma das grandes cidades, já que a Revolução Industrial começa ali na Europa, especificamente na Inglaterra, que vai então inchar de uma maneira que até então não havia existido, porque o homem do campo passa a morar na cidade em virtude da Revolução Industrial, ou seja, do modo como as máquinas vão surgir, a revolução das máquinas que vai fazer esta mudança no perfil de um novo cara, de um novo trabalhador, ok? Até aqui tudo bem? Bom, fazendo esse breve resumo do que você viu nesta aula de hoje, né, em síntese, o que eu posso dizer? Que a Revolução Industrial ela foi um período de transformações econômicas, sociais que estão aí caracterizadas pela aceleração, né, ou seja, a aceleração do processo, né, produtivo e também pela consolidação da produção capitalista. O que significa que esse processo ele vai liquidar os resquícios de produção que era fundamentada em quê? Nas relações feudais. O feudalismo acaba, porque passa a vigorar aí um novo modelo, que é o modelo capitalista, que vai se consolidar de forma definitiva o modo de produção capitalista. É isso. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, né, que é super curto, tratando aqui então da revolução das máquinas, ou seja, da revolução industrial, que começa lá no século XVII, século XVIII, e aí vai dar vazão para o surgimento de novas máquinas, das locomotivas, do carro, da máquina a vapor, do surgimento dos navios a vapor, e assim por diante, como até os dias de hoje, né, na terceira revolução tecnológica, a qual nós estamos vivendo e na qual você está assistindo este vídeo aí no YouTube, ok? Se esse conteúdo foi relevante para você, deixa o like, inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada, inscreva-se no meu canal, é o que eu te peço. E em troca você vai receber sempre um bom conteúdo. Fechado? Tchau, vejo você no próximo vídeo ou na próxima aula.